Ele encontrou na corrida uma válvula de escape e, com o esporte em sua vida, venceu a depressão e se tornou um dos maratonistas do projeto Mania 42K. O Pace Bob Walk Show de hoje conversa com o traíra do Mania de Corrida, Marcos Galdino. E aí, maníacos por corrida, estamos em São Paulo, mais especificamente na Praça Buenos Aires, Parque Buenos Aires, para mais uma edição do Pace Bob Walk Show. Agora estamos na 11ª edição, depois de uma breve pausa, estamos de volta. Como vocês pediram para saber a história dos integrantes do Mania de Corrida, então vamos começar uma série que ia ficar mais para frente um pouquinho, mas resolvemos antecipar. E o primeiro entrevistado é ele, Marcos Galdino. Eu, cara, aqui onde teve grandes personalidades como o Sérgio Rocha, Tio Maico, estou aqui hoje, olha que coisa. Só falta uma canequinha com chá aqui, um café. Quer mais nada. Galdino, obrigado por aceitar o convite para me receber. E onde você está me recebendo? Estamos aqui na Praça Buenos Aires, né? No Parque Buenos Aires, na verdade, que eu cresci conhecendo como praça, né? E minha vida passou muito por aqui, porque eu comecei a estudar aqui no pré aqui, né? Até os meus 6 anos. Meu pai me trazia aqui quando eu era bem pequeno mesmo para jogar futebol, andar de bicicleta. E eu que era muito fã do Senna naquela época, né? Nesses anos 90. Então eu subia isso aqui de bicicleta, descia. E eu achava que era o Senna, né? E uma vez eu descia ali a milhão, cara, muito rápido. Quando eu cheguei aqui embaixo, a bicicleta não freou tão bem assim. Aí você quase virou o Senna mesmo. É, eu quase virei o Senna, só que eu caí de boca no chão, né? O seu envolvimento no esporte começou aqui, é isso? Começou, cara. Com prática de esporte, óbvio, não como... Com prática de esporte, não como corrida, né? Mas com prática de esporte. Sim. A gente via no domingo aqui jogar futebol lá atrás, né? Então, assim, naquela época eu me senti o Raí, né? Você vai torcer pra quem hoje? Corinthians. Eu sou jogador de futebol, então eu jogava futebol aqui. Que eu dei minhas primeiras lá muito tempo atrás. Eu tentei começar a correr, né? Mais ou menos em 2005. Eu comecei por aqui, caminhando por aqui, em volta, né? Eu vi que aqui não dava pra correr porque é muito pequeno, comecei correndo no Pacaembu, né? Isso em 2005, né? Naquela época eu era um cara extremamente obeso, né? Eu era muito gordo, eu pesava acho que uns 115 quilos mais ou menos naquela época. E eu tava em casa, tava assistindo o SPTV segunda edição na época, né? E quem apresentava esse programa era o Tramontina, que por um acaso, ele é corredor também, né? Ele mostrou uma reportagem de um garoto mais novo que eu na época, né? Que era gordinho e emagreceu. E eu olhei e falei, cara, se esse menino conseguiu emagrecer, eu também consigo. Aí eu fui ver aqui na praça, comecei a caminhar, depois eu comecei a correr no Pacaembu. Aí eu comecei a correr 5 km, aí virou 6, virou 7. Quando eu fui ver, eu já tinha corrido, eu tava correndo 10 km. Em um mês eu emagreci 10 quilos. Uau! E foi muito rápido porque eu, além disso, eu comecei a controlar minha alimentação também, né? Então eu comia bastante fruta, legumes, isso em 2005, né? Aí comecei a correr, só que assim, eu não corria por conta de esporte, eu corria porque eu queria emagrecer, né? Aí o ponto que em 6 meses eu cheguei a pesar, eu tava com 115, né? Eu cheguei a pesar 80 quilos. Aí um treino que eu tava fazendo no Pacaembu, eu tô dando uma volta e encontrei com o pessoal do colégio que estudou com a gente, né? O Mineiro, o Chico, né? Aí eu passei por isso e falei assim, ei pessoal, tudo bom? Os caras me deixaram no vácuo, né? Aí eu falei, pô mano, os caras nem falaram comigo, né? Aí eu dei outra volta, quando eu voltei tava todo mundo me olhando, né? Aí eu lembro que o Chico falando, não, é o Marcos, é o Marcão, é o Marcão, é o Marcão. Aí os caras me falaram e falaram assim, é você, meu? Eu falei, é. Eu falei, nossa, cara, a gente não te reconheceu. Eu sou testemunha, eu conheci o Galdino nessa época, quando ele ainda nem era Galdino. Eu fiquei um tempo sem te ver também, e quando eu vi eu tomei um susto também. Falei, eita. É, então muita gente se assustou, assim, né? Você perdeu metade sua no caminho aí, né? Metade minha no caminho, e muita gente achou que eu tava doente. E assim, foi uma fase, um ano bom 2005 pra mim, né? Mas aí, assim, não tinha essa ligação com o esporte, né? Era mais uma questão de querer emagrecer mesmo, né? Aí você começou a emagrecer, mas com dieta, com dieta, com tudo. Tratamentos, não com a corrida ainda, em 2005. Você começou a correr 2005 foi com a corrida, né? Aí, assim, passou tempo, né? E voltando lá atrás, né, minha ligação com a corrida assim começou de uma forma indireta, né? Quando eu era muito pequeno, eu morava ali na Consolação, né? E minha mãe, ela era apaixonada pela São Silvestre, né? Apaixonada mesmo. Minha mãe deixava de viajar para assistir a corrida de São Silvestre, né? E ela adorava ver a corrida, né? Não só a São Silvestre. Eu lembro que na primeira ou segunda edição, agora não sei, na Maratona de São Paulo, a gente acordou cedo. A gente foi, acho que lá para Riquelme, se não me engano, faz muito tempo.
que a corrida passava por lá, a gente foi lá e começou a entregar água para as pessoas que estavam correndo. A gente entregando água, porque minha mãe adorava, minha mãe deixava de viajar para poder acompanhar, né? Isso era bacana, assim, eu sempre que... Minha mãe faleceu em 98, né? E eu sempre tive isso na minha cabeça, falou, cara, será que um dia eu vou conseguir correr uma São Silvestre? Porque pra mim era impossível correr a São Silvestre um dia, né? E eu parei de correr, e depois que minha mãe faleceu, minha vida mudou, porque comecei a ter muito problema de depressão, né? E eu era uma bomba ambulante, com depressão, tudo, não percebia o quanto que eu tava doente, né? De depressão, e em 2016 eu tive um problema grave na minha vida, né? Que foi quando eu acabei tomando um monte de remédio, que foi meu auge da depressão, né? Acabei ficando mal, fiquei em TI, tudo, eu quase morri. E isso pra mim foi algo que eu vi que minha situação era bem ruim, né? Que ano foi isso? 2006. Foi assim, minha mãe faleceu em 3 de abril de 98 e 3 de abril de 2006 foi quando já não estava bem, ativou aquele modo tipo depressão na minha cabeça, que eu lembro todos os fatos da minha mãe e tudo. Aí no dia 8 de abril de 2006 foi quando eu renasci de novo. Eu tomei acho que cerca de 50 comprimidos de diazepam. Eu parei numa UTI lá em Garanhuns, né? Eu estava morando no Nordeste naquela época. E eu saí de lá, eu estava assim, uma situação bem ruim, assim, porque eu tive vários problemas de saúde. Eu fiquei acho que 3 semanas sem conseguir andar, porque eu relaxante muscular. Meu estômago explodiu também junto. Foi várias coisas assim, enfim, né? E eu comecei, desde aquilo eu comecei a fazer terapia, né? Eu acabei tendo que recomeçar minha vida, né? Quando eu assumi que eu tinha uma doença, né? E lá em 2013, mais ou menos, eu comecei a correr porque tem um amigo meu, Arley, que ele começou a participar de prova, né? Ele era gordinho também, né? E ele começou a falar, não, é bacana, tal, já corri São Silvestre. E eu, cara, será que eu consigo correr São Silvestre um dia, cara? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Aí eu tentei correr naquela época, aí machuquei o joelho. Tive que parar. Eu tive quando eu malasse os 2 joelhos. Aí eu parei e eu lembro que naquela época... Quanto tempo você correu mais ou menos? Você lembra? 2013 foi um pouco, cara. Foi acho que uns 3, 4 meses, né? Ah, totalmente desorientado. Desorientado. Não, você não tem noção. Tão desorientado que eu não corria de tênis de corrida. Eu corria de sapatênis. Nossa. Foi quando eu comecei a ter uma grave crise de depressão de novo, né? Em 2014 para 2015, eu já não estava bem de novo também. Eu lembro que em 2015, mais ou menos agosto de 2015, né? Eu estava 2, 3 dias sem dormir direito, então isso foi acumulando. Aí eu estava um sábado à noite, né? Que eu estava sem dormir já há um bom tempo, né? Aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu preciso dormir. Para dormir, eu preciso lembrar que naquela época, em 2005, foi um ano maravilhoso e eu praticava esportes, né? Eu vou correr, cara. Peguei o carro, sapatênis também, né, naquela época ainda, né? De novo, né? Muito esperto, né? Primeira poeira, cara. E comecei, falei, vou correr, né? Deu 500 metros, eu já tava morto. Aí eu falei assim, não adianta eu querer correr porque eu não vou conseguir, né? Então eu fui caminhando, cara. Caminhei. Aquele dia, cara, eu tenho isso no Nike, eu caminhei por 3 horas. Deu 17 quilômetros de caminhada. Falei, caracas, mano, que legal, né? Fui pra casa. Se sentindo bem? Me senti bem, mas eu dormi, cara, de um jeito. Só que assim, eu era sedentário. Cansadão. Eu pesava 100 quilos naquela época, né? Não pesava 100 quilos, eu acho que eu pesava 110, pesava um pouquinho a mais ainda. Tinha engordado um pouco já. Tinha engordado um pouco. Não sei se era 105 ou 110. Meu, no outro dia, cara, eu não conseguia caminhar. Cara, como é que eu vou trabalhar? Que eu não conseguia caminhar. Caminhar mesmo, sabe? Eu tava quebrado. Só que aquilo ali me fez me sentir melhor, porque eu dormi, entendeu? Aí eu comecei a caminhar, depois comecei a correr. Quando eu fui ver, já tava correndo 5 km. Aí eu conversei com um amigo meu, né? Falei, meu, já corri 5 km, cara. Aí ele, com esse tênis aqui, cara? Eu falei, é. Ele, não, cara, vamos comprar um tênis aí pra você. Já pode ir pra loja já. Falei assim, de repente, ele falou assim, vamos lá comprar o tênis agora. Aí eu comprei esse tênis aqui, ó. Qual que é esse aí? Esse é o Nike Vomero 10. Foi meu primeiro tênis de corrida. Eu comecei a correr com ele, quando eu coloquei esse tênis aqui, eu falei, cara, se eu corri com ele 5 km em 41 minutos, eu vou correr isso aqui uns 30, cara. Comecei a treinar tudo, já com a vontade de fazer uma prova. Aí que um amigo meu japonês, né, que na época chamava Edmur, que hoje é conhecido... Não é verdade. O Bob era antes já. O Bob era antes, é verdade. Naquela época você começou a correr também, mas começou a correr no mesmo mês, só que por motivos diferentes. Não foi assim, eu falei, Bob, vamos correr, tal, não. Cada um na sua. Aí você me chamou, eu lembro até hoje, foi no Messenger do Facebook. Aí você mandou assim, pô, cara, eu tento te passar no Nike lá e não consigo, né?
Aí você comentou comigo, falou, tem um amigo meu aí, eu sabia quem era assim, a pessoa, mas nunca tinha visto na minha vida, né? E seguia também algumas outras páginas também, né? Sabia quem que era. Verdade. Aí você falou assim pra mim, cara, vou participar da minha primeira prova. Lá em São Caetano, uma prova de 4 km. Isso foi acho que um mês antes da prova acontecer, que a prova foi mais ou menos em outubro ali, né? Que era a Chevrolet One. Eu falei, tudo bem, tem pra treinar. Eu já corria 5, eu falei, eu consigo correr 4, né? Eu lembro que até hoje, passou acho que uns dias, você virou e falou assim, segue esse aqui que é do amigo meu, que era a página do Mania. Aí eu comecei a seguir, né? Cara, eu não manjava nada de corrida, nadinha. Fiz a prova, cara, e assim, a gente treinava no elevado, a gente não sabia disso também, o elevado é aquele sobe e desce. E a gente pegou e fez a prova na parte plana praticamente, né? E eu corri aquela prova lá, os 4 km e 21 minutos, cara. Pra mim aquilo foi inacreditável, cara. Então assim, do começo, da largada até o final da prova, eu lembro que até hoje foi uma sensação que eu tive na minha vida, eu falei, cara, que negócio muito da hora isso. É como se eu fosse o protagonista da minha vida ali, né? Porque eu sempre gostei muito de ir pra estádio, pra torcer e tal, só que ali, cara, era eu lá dentro competindo, sabe? Eu falei, cara, que negócio da hora isso aqui, cara. Isso aqui é muito louco, né? E foi um dia que eu conheci o Marcel também, né? O Marcel passou em casa, né? Pegou você, depois a gente acabou se encontrando. E o Marcel, a primeira impressão que eu tive do Marcel, que era um cara totalmente certinho, tal, de boa. Isso assim, os primeiros 20 minutos. Passou os 20 minutos, assim, passou um tempo, você vê que o Marcel... Ele tava ocupado dirigindo, né? Ele tava dirigindo, né? Você vê que o Marcel, ele era nada daquilo, né? Depois da prova de São Caetano, eu saía procurando prova pra fazer, né? Aí você me mandou uma mensagem na segunda-feira, falou assim, olha essa prova aqui, olha essa medalha aqui, a Volta da Penha, de 2015. Era uma prova gratuita, aí eu peguei, na época que eu tinha feito a primeira prova, foi quando eu conversei com o João também, né? O João trabalhava comigo, e eu falei, João, vamos lá, vamos lá com a gente. Ele falou, vamos. Aí o João também, que até é legal comentar, ele que jogava futebol todo sábado na época, ele começou a gostar da corrida também, né? Hoje o João deixou o futebol de lado. Ele falava, eu nunca vou parar de jogar bola. Nunca vou parar de jogar bola. Eu encaixo no meio da bola e tal. Quando der pra correr, eu corro. Largou o futebol, cara. Faz anos muito tempo que eu não vejo o João falar que vai jogar futebol. Largou, né? Cara, 2015 o Marcel começou a falar pra mim. Eu já conversava um pouco com o Marcel, né? Faz a São Silvestre, cara. Eu falei, mano, você é louco, velho. Foi São Silvestre, mano. Você tá louco, foi São Silvestre, cara. Saí pra fazer um treino finalzinho de novembro ali de 2015, né? Aí eu corri 10. Aí de novo aquela coisa. Eu me senti mal bem. Vou parar por quê? Cara, eu corri 15. Não tinha planilha pra cumprir. Não tinha nada de planilha. Fui correr os 15, cara. Eu corri os 15, mano. Os 15 e eu falei, cara, eu não acredito que eu corri 15 quilômetros. É uma São Silvestre. Fui atrás do Marcel, falei assim, Marcel, eu mudei de ideia, quero correr São Silvestre. Aí o Marcel, pô, cara, mas agora a inscrição acabou. Aí o Marcel foi lá, falou, tem um grupo aqui que precisa fazer inscrição. E assim, eu pensei muito na minha mãe naquela época, eu falei, cara, eu quero fazer a São Silvestre e correr pela minha mãe e homenagear minha mãe. Aí eu caí no conto do vigário, que foi aquela famosa história dos R$150, que eu fui totalmente idiota. Se ferrou. Que eu paguei, não levei inscrição e tal. Falei, perdi a inscrição e tal, mas beleza, não fiquei, tipo, chateado, né? Ficou sim. Mas assim... Não vem inventar esse gato agora, que a gente conhece e sabe que você ficou. No dia 30 de dezembro, né, véspera da São Silvestre, eu já tinha desencanado, cara, que eu não ia correr a São Silvestre mais. Era isso mesmo, vou deixar para 2016, tudo. Veio uma alerta, tipo assim, fulano de tal, publicou no Instagram tal, no Facebook tal, que era no grupo de kit de corrida. Quando eu abri, tava assim, publicado a 0 minuto. Aí a pessoa colocou assim, a mulher, né, estou repassando meu kit da São Silvestre e quero repassar para a primeira pessoa que responder nesse post. Ela falou assim, eu tenho interesse, e curti. Chamei a pessoa no privado, ela falou assim, ó, eu te dou, eu não vou poder correr porque eu vou ter que viajar de última hora, eu te repasso meu kit, só que assim, eu só vou te dar o número de peito e o chip. Tudo bem? Eu falei, tudo bem, eu só queria, o que eu queria era o número de peito e o chip para poder correr. Tá, e quanto que você vai me cobrar? Porque naquela época a inscrição acho que era 160, se não me engano, e o pessoal cobrava 300, sabe, um valor inviável. Ela falou pra mim desse jeito, nunca vou me esquecer disso. Se você vier aqui em casa hoje ainda, eu te dou de graça o número de peito. Eu falei assim, não é possível, cara, isso não tá acontecendo, cara. Aí eu falei assim, não, eu tô de férias, eu vou agora. Eu saí de casa, sem carteira, sem documento, só com o celular na mão, um endereço, saí da Milhão em São Paulo,
Aí eu parei na cara da casa dela, assim, ela chegou com o número de peito pra me entregar no portão, ela toma. Eu peguei assim, eu falei, isso não tá acontecendo. Eu não acreditava naquilo, porque pra mim foi um presente, né? Aí eu virei pra ela e falei assim, você não vai me cobrar nada, de verdade? Eu resolvi desse jeito, falou assim, ó, eu peguei esse kit de graça. Seria errado eu te cobrar qualquer valor nele. São Silvestre foi um negócio imaginável, porque eu consegui correr São Silvestre. Quando eu terminei eu chorei pra caramba, porque eu lembrei da minha mãe, eu lembrei da minha vida, tudo que eu tinha passado, que eu tinha superado pra chegar até ali. Uma baita conquista, assim, sabe? Foi aí que naquela época também, assim, logo depois que eu terminei São Silvestre, né? Já tinha a meia maratona de São Paulo em fevereiro. E eu lembrei da conversa que eu tive com o Marcel, ele falando que eu tinha que acreditar que eu conseguiria correr a São Silvestre, e eu consegui. E eu pensei na minha maratona de São Paulo, eu falei, cara, se eu consigo a São Silvestre, por que eu não consigo a meia? Sem nada de treino, de planilha, de nada. Nada de planilha. Então minha planilha era correr assim, e eu corria 18 km todo final de semana. Todo fim de semana? Eu corria 18 treinando pra meia maratona de São Paulo. Eu lembro que eu fiz a minha maratona, tudo, foi complicadíssimo, porque é uma prova difícil, né? E eu fiz lá nas minhas 2 horas e 29 minutos, eu acho. Aí depois eu comecei a treinar pra maratona de São Paulo, que era as 15 milhas, né? Esse percurso não existe mais. Que foi aí que foi o meu primeiro baque na corrida, que eu fui fazer aqueles 24 km e tava um sol de fritar ovo no asfalto, tava o caos, e eu tem aquele famoso vídeo meu que eu chego torto, né? Eu tava delirando, que eu não sabia nem meu nome mais, e eu olhava assim, eu falei, caraca, isso não vai acabar nunca, eu nunca mais vou fazer isso, eu não quero mais saber de correr. Aí eu cheguei assim, totalmente torto, né? E eu cheguei, quando eu parei a chegada, eu já fui olhando pro lado aqui assim e tudo, né? Eu fui assim, caindo e tal, e parei e segurei a grade, né? Quando eu segurei a grade, chegou um bombeiro do meu lado, ele, você tá bem? E eu não conseguia falar, cara. Aí me pegou pelo braço assim, cara, 2 bombeiros, começou a me carregar, né? Eu, mano do céu, que vergonha, cara, que vergonha, que mico. Nisso, mesmo, do lado, tava passando o pessoal da maratona, e eu assim, eu morrendo de vergonha, querendo colocar uma touca na cabeça e me esconder, e o pessoal começou a me aplaudir, cara. Parabéns, guerreiro, guerreiro. E eu assim, né? Obrigado. Eu voltar pra casa aquele dia foi cruel, mas foi assim, no outro dia já queria voltar a correr de novo e tal. Aí logo em seguida fiz a meia de Floripa, né? Que eu baixei um pouquinho o tempo, fiz 2 horas e 22. E foi indo, mas assim, eu não me preocupava muito com alimentação nem nada, né? Até que eu tava conversando com o João um dia, né? Aí ele começou a me empilhar, você precisa de alimentação, porque se você for alimentação você vai correr pra caramba. Aí começo de 2017 eu comecei a passar com nutricionista tudo, e o pessoal comenta que muita gente fala pra mim, eu não vou correr porque se eu correr eu vou emagrecer muito e tal. Naquela época eu corria até minha maratona e não emagrecia nada. E depois que eu comecei a cuidar da alimentação, meus tempos de prova assim voaram muito pra baixo, né? Você chegou uma época que viciou em 21. Não podia ver um 21 na frente que ia fazer. E aí, um dia eu falei, bom, você tá com já 10, meia maratona, sei lá, 15. E maratona, quando é que você vai fazer? Nunca. Lembra disso? Nunca vou fazer maratona. Maratona é uma coisa muito pesada, eu não tenho a menor vontade de fazer. O que mudou? Não sei se você lembra, eu fiz aquela minha maratona em 2017, que foi aqui de São Paulo, que foi em fevereiro, que eu tava sem treinar. Eu fiz em 3 horas e eu, caracas, meu. Foi aí que deu um baque na minha cabeça, né? Aí tinha aquelas 15 milhas da maratona de São Paulo, que um ano antes eu tinha quase morrido, que eu falei, não vou fazer. Aí eu peguei e comecei, logo em seguida dessa prova, eu comecei a me alimentar melhor, tudo. A gente foi fazer aquele vídeo que a gente fez, sabe, pro Mania, que foi da Night Run, que foi no AMB. Foi quando assim, eu já tava melhorando pra caramba, já tinha emagrecido também, e eu consegui fazer o meu subir 1 hora ali, né, naquela prova que eu fiz, a prova em 57 minutos, né. E eu, caraca, 57 minutos e tal. Aí, da maneira que eu ia me alimentando melhor, e emagrecendo, meus tempos eu ia descendo junto, né. Você ficou meio bitoladão nessa época. Não sei se você lembra, mas eu dei uma fugida de minha maratona. A cada foi tão grande na minha maratona de São Paulo que eu parei um tempo e tal. Você não fez a 15 milhas? Não fiz, a gente fez a Night Run. Aí eu pintou a ASICS, que tinha separado da City, que eu cheguei a fazer a City também, né? Largava no Ibirapuera e terminava no Jockey. Aí eu, será que é hora de voltar? Será que eu não volto? Aí eu falei assim, tô melhor, vou voltar, né? Meu tempo naquela época era 2 horas e 22, o melhor tempo na minha maratona. Conversando com a Karine e com o Marcelo no carro, e eu assim, mano, tô com medo de quebrar, eu tava com a cabeça aqui pra quebrar. Aí eu lembro que o Marcelo e a Karina comentaram comigo, falou, cara,
aquele tempo de 2 horas e 22, você vai bater em muito aquele tempo. Umas 2 e 10 eu acho que você faz. Eu falei, 2 horas e 10. Não, meu pai, esses caras estão ficando loucos, eu não vou conseguir, cara. Minha obrigação é chegar, cara. Eu fui na prova, cara, e eu cheguei chorando, porque eu acabei fazendo 2 horas e 4. Então, assim, eu baixei o tempo em 18 minutos, né? Aí, uma semana depois, teve Floripa, que foi a segunda viagem que a gente fez com Mania pra Floripa, né? Que a primeira foi em 2016 e a segunda foi em 2017. E aquela prova aqui da ASICS me deu uma puta segurança, porque eu cheguei com 2 horas e 4, eu falei, eu cheguei bem, não me senti quebrado nem nada. Aí eu acabei fazendo a prova em 1h54, que foi meu primeiro sub-2. E pra mim foi uma puta vitória pra caramba, que eu até agradecer aqui o Danilo Manso, né, porque ele correu com o número de peito dele, né, que me deu sorte, né. Foi desse jeito, que o Manso até ficou me zoando depois e tal, mas brigadão, viu, Manso, porque me fez correr aquela prova lá. Aí a partir daquele momento eu comecei a ver que falei, cara, eu acho que eu consigo dar conta de uma maratona. E eu comecei a pensar em fazer maratona tudo. E eu não sei como é que foi essa história do Mania 42K que começou comigo e tal. Não sei se eu conversei com o Marcel, não lembro se o Marcel conversou comigo. Mas eu lembro que o Marcel perguntou pra mim, Galdino, quer fazer maratona? Eu falei, quero. Qual que você quer fazer no que vem? Aí eu, Marcel, eu quero fazer a de Porto Alegre. Eu tava na cabeça de fazer Porto Alegre de uma conversa que eu tive com o Betão. Quando eu fui ver, cara, já tinha lá hashtag Mania 42K. A gente acabou entrando eu, você, Marcel, Marcão, Karine e Dani, né? Ficou o Marcel ia correr maratona de São Paulo em abril. Eu e o Marcão em Porto Alegre. A Japa ia fazer o Rio antes, eu acho, né? Ela se machucou. Ele ia fazer o Rio. E a Dani ia fazer maratona de Florianópolis em agosto, né? E você ia fazer Curitiba. Foi aí que a gente tem aquela famosa foto, quando a gente entrou na MB, né? Que a gente foi conversar com o Marcelo e com a Bruna. E eu lembro eu tava vendo esses dias, cara, de uma conversa que o Marcelo passou pra gente no grupo. Olha o que eu conversei com o Marcelo. O Marcelo falou assim, ó, eu vou ter que começar forte pra dar tempo, porque a gente tem pouco tempo, né? Que o Marcelo era 4 meses de treino, né? Eu teria uns 6, você teria 1 ano, mas o Marcelo era que tinha menos tempo, né? E o Marcelo, eu lembro que quando a gente entrou na MB, a gente começou a treinar, na semana seguinte, eu já vi o Marcelo treinando com tudo em Ibirapuera, cara. Eu fui fazer meu primeiro TRT lá, que era meio como fosse uma avaliação naquela época, né? E o Marcelo tava lá correndo também, fazendo um longão, tudo que o longo do Marcelo na semana. E era bacana, cara, porque a gente tava no grupo ali e a gente, cada um tinha suas dores, compartilhava. E a gente foi, assim, nos ajudando, né? Sim. Que era 6 caras completamente malucos que, sabe, que ia começar a correr junto, né? E assim, a vitória de cada um ali era a vitória dos outros, né? Aí comecei a treinar e naquela época eu tava com tudo, cara. Eu não perdia treino por nada, cara. Eu era rigoroso com o treino. Você ficou vidrado assim? Vidrado, cara, não posso perder tempo, me dedicando, me alimentando bem, tudo. Só que assim, eu comecei a ter alguns problemas ali que eram internos meus, que assim, nessa de perder treino, tudo assim, de querer fazer tudo certinho. Quando eu perdi um treino, eu me cobrava. Eu me cobrava porque eu falei, cara, não posso me cobrar, não posso perder treino e tal. Eu me cobrava muito e eu comecei a me colocar uma pressão muito grande dentro de mim, entendeu? De ter que fazer certo, de ter que ir lá, tal. Uma vez eu conversei com o Marcelo, que é o da MB, ele comentou comigo, ele falou assim, Galdino, pega leve com você porque a gente não é profissional, né? E eu me cobrava muito, né? Não tava percebendo que ele tava me fazendo mal, né? Então assim, eu lembro que no final de semana eu perdi um treino, eu fui treinar num dia de chuva, né? Num que eu tinha acho que de 27 ou 28 km, eu não lembro, e eu saí correndo por São Paulo, aí eu cheguei lá eu saí do Ibirapuera, se não me engano, fui correndo na Marginal, parei lá perto da Rede Globo, né? Depois da Rede Globo, ali no Morumbi. Aí eu, caramba, eu tô morto pra cacete, cara, não vou aguentar esse treino, eu preciso treinar já quebrado, morto. Falei, vou voltar pro Ibirapuera. Voltei naquele treino assim, ruim pra caramba. Eu tava treinando com a camisa da Maratona de São Paulo, né? Eu tava com a camiseta e eu olhei, passou um cara baixinho, subindo ali em cima, e ele tava correndo com a mesma camisa que a minha, a mesma prova. Eu falei, caramba, o cara tá igualzinho eu ali, né? Quando o cara desceu, que eu passei, quem que era? O Nishi, cara. Eu? Sei que chegou uma hora que eu simplesmente arrebentei, não aguentei mais. Eu falei, Nishi, vou parar que não aguento mais. O Nishi me puxou um treino, né? Aí o Nishi, pô, você tá bem? Eu falei, cara, não sei o que tá acontecendo comigo, meu, tô vestindo fraco o tempo inteiro. Aí o Nishi virou e falou assim, Galdino, você não postou foto que você doou sangue ontem? Eu falei, verdade.
Aí ele, pô, Galdino, pô, você doou sangue hoje, você quer fazer longo hoje já? Eu falei, tem isso, né? Dá 0 pra ele. Será que é isso? Ele falou, lógico que é, meu. Sabe? Beleza, fomos fazer a maratona. Nas semanas antes da maratona de Porto Alegre, eu tinha feito meu último longão junto com o Marcão, que foi aquele treino do capeta na USP, que de repente a gente tava um dia bom e começou a chover. Eu terminei na chuva, o Marcão não conseguiu terminar. E eu terminei e eu fiquei aliviado porque tinha acabado meus longos, né? Aí nisso eu tinha só aquela parte da polimento, né? Ah, é verdade. Tinha só polimento e tal. Que época boa. Aí eu ia fazer uma prova, era de 14 km da 7-1, que era à noite na USP. Aí começou algumas coisas saírem fora dos planos, né? A primeira foi a tal greve dos caminhoneiros, que foi bem naquela época, foi um pouquinho antes da maratona de Porto Alegre, né? E muita gente, assim, via com os comentários, né? Galdino, se prepara, mas assim, talvez não tenha prova, né? Isso me deixava ferrado, cara, que eu falei, meu, como é que os caras me falam um negócio desse numa hora dessa, eu pilhado? Aí a segunda pressão ali que eu tive foi que eu fiz a 7-1, eu tava com o carro, tipo, o combustível que eu coloquei antes da greve, só que eu tava economizando porque eu não sabia quanto tempo ia durar a greve e não queria ficar sem combustível. Eu saí com a Ângela, né? A gente foi pra casa. Quando a gente chegou em casa, meu pai tava deitado, né? No canto dele, quieto, né? A gente saiu do quarto, a gente comeu. Quando eu fui voltar pro quarto, meu pai passou e perguntou, você já comeu? Eu falei, já, pai. Aí ele, então me leva pro hospital que eu não tô aguentando mais. E meu pai de repente levantou mal pra caramba, isso nas vésperas da maratona. Meu pai tava com muita dor, eu comecei a passar mal e a Angela foi comigo também, porque tipo, ele não tava nada bem, eu não sabia nem o que estava acontecendo, ele tinha muita dor na região aqui da barriga, que é assim, né? Aí ele foi tomar um copo d'água, quando ele foi tomar um copo d'água ele passou mais mal ainda, então a gente teve que sair com ele às pressas de noite, né? E chegamos no hospital, aí a gente descobriu que ele tava com a próstata dele tava inchada, né? E a bexiga dele tava gigante porque ele não tava conseguindo urinar. E aquilo ali, cara, pra mim foi ruim, porque ele começou a ficar mal e eu tava beirando a maratona. E assim, meu pai, ele sempre foi o tipo de pessoa que, se eu fosse viajar pra qualquer lugar ali, se eu pudesse não ir, eu não iria, entendeu? Que ele quer que eu fique em casa, eu fique em casa, eu tô ali, entendeu? Meu pai sempre foi super protetor, né? Aí ele ficou com a sonda, tudo, né? E na semana da maratona, ele foi fazer o teste para tirar a sonda, que ele já estava estressado com a sonda, né? Que é normal, porque era um negócio bem difícil, né? E ele não queria mais colocar a sonda, que ele não quer mais, tal. Mas aí ele não conseguia mais urinar de novo, né? Aquilo foi louco porque a prova era no domingo, era quarta, terça-feira, né? E eu virei pra você e pro Marcelo e falei assim, cara, não vai dar pra ir pra Porto Alegre. Meu pai não tá legal, tudo, e eu decidi que não ia ir. Aí eu peguei pro meu pai e falei assim, pai, não vou mais viajar. Ele, por que não? Porque eu não vou mais, pai, como é que eu vou viajar com você assim? Mesmo meu pai tendo essa questão histórica de não querer que eu viajasse pros cantos, ele sabia que aquilo era importante pra mim, né? Ele sabia que, tipo, que ele nem ia ficar bem se não fosse por conta dele, né? Então ele falou assim, não, você vai. Então uma coisa que me surpreendeu quando ele falou que você vai, porque ele nunca foi de falar assim, vai, entendeu? Faz o que você quer, assim, viaja e tal. Ele sempre foi o cara que me segurou, né? E isso meio que me surpreendeu, ele falou, você vai. Eu falei, pai, não vou. Começou aquela briga lá em casa de não ir e tal. Aí ele falou, vamos no médico agora, vou colocar essa sonda. Ele foi no médico, ele colocou a sonda de novo, né? Aí ele ficou bem e tudo. Aí ele começou a falar, vai que eu vou ficar bem, vai que eu vou ficar bem, você tem que ir, você tem que ir. O médico deixou claro o seguinte, com a sonda ele tem uma vida normal, entendeu? Completamente normal. Isso me deu uma segurança pra ir, entendeu? Outro empecilho que é imprevisto, que é da natureza, previsão do tempo. Previsão de chuva. A gente dormiu, tá, acordamos no dia da prova, a primeira coisa que eu peguei foi pegar o relógio, o telefone, pra ver a previsão do tempo. Aí eu peguei... Que horas isso? Isso foi assim que eu acordei. Você acordou muito cedo? Não, eu acordei na hora. Acho que quem acordou foi a Dani tava pilhada, né? Mas lembro que acordou e tal, aí eu olhei o telefone e falei assim, previsão do tempo. Porto Alegre, céu limpo. Aí eu, não acredito, cara, céu limpo, tal. Só que detalhe, o relógio não tinha atualizado ainda. Ai. Aí passou a Dani, galera, tá uma chuva lá fora. Aí não é possível, abri a janela, um pé d'água, cara. E eu, meu Deus do céu, agora ferrou. Chegamos lá, chovendo pra caramba. Nossa, como chovia. Chovendo pra caramba, e era um cenário apocalíptico, porque assim, se olhava assim o horizonte, assim, era raio. Você e o Marcão talvez nunca souberam disso. Chegaram a falar que não ia largar. Eu não, mas vocês não falaram isso pra gente, mas o João comentou comigo, tá uma possibilidade de não ter, de cancelar a prova. No regulamento,
de todas as provas, diz que a largada será dada com qualquer condição climática que não ofereça riscos para os corredores, ou seja, que não tenha raio. Mas tinha raio passando, mas pra tudo que era lado. Tudo que era lado, cara. Eu consegui filmar raio. Conseguiu, de tanto raio que tinha. E aí a galera em volta assim, conversando e tal. E aí começou a rolar esse boato, não vai largar. Enquanto tiver esse monte de raio passando, a organização tá falando que não larga. Aí a gente ficou, os dois vão ter um piripaque. Fomos largar tal, aquela empolgação, tudo, que eu acabei largando com o Marcão. Quando a gente foi largar, cara, parou de chover. Foi. Eu falei, cara, parou de chover e tal, de boa, tal, agora vai dar tudo certo, tranquilo, não vai chover mais. Chegou no quilômetro 7, no quilômetro 8, aí veio a chuva. Chovendo. E eu com o fone no meu ouvido, tentando concentrar na música, né? E eu comecei a sentir uma dor no pé. Falei, caracas, meu pé tá doendo, quilômetro 8, legal. Nem na metade da prova eu tô com o pé doendo. Aí eu comecei a pensar, não, vou me acalmar. Não tem problema, vai doer. Então eu vou com essa dor até o final. Aí foi assim, eu tinha aquela orientação de ingerir bastante líquido antes da prova, né? Que é algo que a gente tem que fazer, beber bastante água. E essa eu fiz, só que assim, nas outras provas eu não ingeria bastante água, era errado, entendeu? Você não acostumou? Não acostumei. Chegou no quilômetro 12, puta, mas eu tava no banheiro. Aí fui no banheiro. Aí quando virou dos 21 pros 42, foi quando eu vi o Michael também, né? E eu passei pro Michael, o Michael ia tentar o sub-4 dele. E eu olhei assim o Michael, eu vi que ele não tava muito legal, não tava com expressão boa, né? Aquilo já me deu mais uma derrubada. Uma derrubada, né? Que falou, pô, mano, o Michael tá correndo assim na frente. Ele tá com essa expressão, então, peraí, né? Aí eu lembro que uma hora eu tava ali no perto do quilômetro 30, eu acho. E tinha um buraco assim de asfalto, né? Que também tem em Porto Alegre, né? Cheio de água, eu pensei comigo, né? Cara, se esse buraco tá com água, a água também tá gelada, obviamente. Eu vou colocar meu pé aqui pra ver se melhora a minha dor. Que erro. Coloquei o pé lá, cara. E fui tal, com a dor. Em nenhum momento pensou em pegar uma leptospirose, alguma coisa assim? Puta, cara, minha cabeça era terminar a prova. Até então, tava tipo, seguindo minha prova e tal. Aí eu lembro que eu tava chegando perto do quilômetro 35. Quando eu bati o 35, eu pensei, meu longo foi até 35. Daqui pra frente agora é o que vier. Pra mim, na minha cabeça, ali começou a maratona. E eu lembro, cara, que passou uma mulher de bicicleta. Ela, pessoal, faltam 7 quilômetros. A partir de agora é coração. Todo mundo sabe, ninguém sabe o que vocês fizeram para poder chegar até aqui. Abdicando de família, abdicando de tempo com o pai, com a esposa, com a namorada. E eu lembrei do tempo que eu saía para treinar e eu abdicava de muito tempo com a Ângela, né? Que o quanto ela deixava de fazer algumas coisas com ela que ela queria fazer para poder treinar para maratona. E assim, de ter que dormir cedo, sabe? E do quanto ela teve que abdicar comigo também, várias coisas para poder eu conseguir fazer o que eu queria. E isso eu me lembrei da Ângela naquela época, né? Eu falei, cara, ela tem razão, porque só eu sei o quanto que eu abdiquei e eu fiz a Ângela abdicar de coisas também para poder estar aqui, né? Chegou no quilômetro 40, eu comecei a ter cãibra. Aí o Pacheco eu já tinha contado com o Pacheco, né? Começou a querer, não, deita aí que eu vou te alongar. Eu falei, que deitar, Pacheco? Tá tudo molhado aqui, mano, vou deitar como? Aí, quando eu cheguei na chegada ali, que eu vi aquele público, um corredor polonês te aplaudindo, gente chamando pelo seu nome, eu lembrando da minha mãe, assim, eu corri muito pelo meu pai nesse dia, eu lembrei do quanto o meu pai me ajudou a estar lá, entendeu? Eu lembrei na Ângela também, o quanto que ela me apoiou para estar ali também, e quanto eu fiquei pensando, ela deve estar preocupada comigo, né? Tomara que a Roberta tenha mandado mensagem para ela, né? Ah, cara, aí eu comecei a chorar, e a emoção veio, eu falei, é 2 quilômetros e agora eu vou terminar isso aqui, nem se for me rastejando. E eu cheguei, eu comecei a chorar pra caramba, que eu lembrei dessas 3 pessoas na minha vida, assim, na hora, entendeu? E aí você terminou a maratona, você fala pro Marcel, põe a música do Senna aí. Põe a música do Senna, porque assim, o Senna pra mim, ele foi um herói na minha infância, né? Ele sempre vai ser o meu maior ídolo, né? E na época, na hora, eu gravei esse áudio, foi no quilômetro 33, né? Queria chegar com a música dele, né? Eu vou falar a verdade, cara, foi assim, na maratona você tem uns momentos ali que só na maratona você vive umas loucuras na sua cabeça. Foi uma loucura que eu tive na hora, entendeu? E eu lembro que eu peguei, eu falei assim, eu vou ajoelhar e vou agradecer a Deus, né? Tem até esse vídeo que a Roberta gravou, que eu vou ajoelhar, e quando eu vou ajoelhar, cara, me dá uma cãibra mais daquela, sabe?
demolidoras que eu caio, eu fico no chão caído. Aí o Pacheco, ele falou, não, agora eu vou alongar, que ele queria muito me alongar, né? Ele puxou ela pra alongar, cara, só que ele alonga a perna errada, mano. Ele me alongou a perna errada. Pacheco burro. Aí ele me alongou a perna errada, só que assim, eu nem me liguei e tal, que ele me alongou a perna errada também. Aí a gente comemorou tudo e tal, eu falei com a Ângela. Aí no pós-prova, aquela empolgação, tal, acabou a prova, mas tava chovendo, eu tava molhado, não tava frio. Eu comecei a travar e comecei a passar mal. Eu senti meu corpo, tipo, começou a me mexer. Aí foi o gesto de irmandade que todo mundo ali, a gente tinha entre a gente ali, né? Que a Dani veio e falou assim, não, Galdino, peraí. Ela tirou uma jaqueta que você deu pra ela, que era sua, que você deu pra ela, e ela viu que eu tava muito mal, ela tirou a jaqueta e colocou em mim a jaqueta dela, que é uma jaqueta sua. Só que eu não conseguia fechar a jaqueta, cara. Aí você veio, você pegou, você fechou a jaqueta, tudo. E ali foi essa comemoração, tudo. Só pra poder terminar, aquela dor que eu tive no começo da prova, No 8. depois que, eu não sei quando ela parou de doer, não me lembro. Só que ela parou de doer, que eu nunca mais, cara, até hoje, nunca mais tinha uma dor igual aquela. Nunca mais, cara. No mesmo lugar, nunca mais doeu? Nunca mais não senti nada, cara. Foi dor de maratona mesmo. Eu cheguei à conclusão um mês depois que eu falei assim, cara, era psicológico, cara. Porque, sabe, não tem outra explicação, porque não foi lesão, não foi não doeu nada. À noite, a nossa fisioterapeuta aqui, a Dani, né, fez um monte de massagem. Aqueles negócios lá que eles fazem, né, e aliviou. Cara, no outro dia eu fui levantar, eu senti uma dor no quadril assim, é verdade, absurda. E eu doía muito, eu tinha que pegar o avião, fui tomar banho para poder viajar. Aí só o banho, né? Eu já tomado banho antes também, né? Aí fui tomar banho para poder viajar, com aquela dor eu quase perdi o voo também, igual você. Só que aí essa lesão no quadril acabou assim, voltando, e meu semestre posterior àquilo acabou tudo perdido, porque eu não parei de correr por causa de lesão, né? Nunca deixei de correr por causa de lesão. Mas reduziu bem? Reduzi bem, tanto é que eu tava treinando com o Marcelo na época, né? E ele tava inscrito pra minha maratona da Estações em setembro, né? Que é da primavera. Ele falou, cara, não faz a minha maratona se vai se machucar. E eu terminei a prova com o quadril dolorido, eu fiz. E foi assim que o Galdino, de alguém que quase nos deixa, virou maratonista. Exatamente. Você acha que a corrida te salvou? A corrida me salvou tudo, cara, porque ela mudou minha vida. Até lado pessoal também, eu sempre falo, se eu não tivesse começado a correr, talvez eu nem tava nem namorando com a Ângela, porque minha autoestima era muito baixa, não tinha condições, sabe, de nada na minha cabeça. E isso mudou minha vida, tipo, eu tenho mais força pra viver, tudo, sabe. Minha depressão não é algo que já me afete como me afetava no passado. Então eu acho que a corrida, além de salvar, ela mudou minha vida, né? Ela me fez uma pessoa feliz hoje. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Muito bem, vamos então às intervaladas, perguntas rapidinhas. Resposta curta, Galdino, por favor, você fala bastante, então resposta curta. Sim, senhor. Prova preferida? Meia maratona de Florianópolis. Prova dos sonhos? Putz, cara, correr a maratona de Nova York. Maratona de Nova York. Tênis preferido? Mizuno Wave Sky, o primeiro. RP no 5? Essa foi domingo agora, 21:45 oficial. Dá o quanto de pace? Dá 4:21, eu acho. Você trocou de assessoria agora, né? Troquei, agora eu tô treinando com o Heraldo na Engá. Boa. RP no 10? 46:24. 21? No 21 é 1h49. Quanto tempo você fez 42? 4h49. 4h49. Isso. Vai buscar o sub 4? Putz, cara, eu quero buscar perto dos 4 ali. Na verdade, meu objetivo é bater o tempo de Porto Alegre, né? É isso. Se for ali 4h10, pra mim já tá ótimo. Se você não corresse Galdino, quem seria o Galdino? Eu seria um cara obeso e frustrado. Por que frustrado? Porque não teria a dedicação que eu tive, que aprendi a ter com a corrida, de achar que eu consigo fazer as coisas que eu achava que era impossível para eu fazer, entendeu? Que eu teria capacidade de fazer um monte de coisa. Então eu ia continuar sendo um cara frustrado. Que bom que não é, então. Não, graças a Deus não. Isso aí. É isso aí, essa foi a primeira entrevista do Walk Show com o integrante do Mania de Corrida. Logo a gente volta com outros integrantes do Mania de Corrida, tem bastante gente, isso que é bom, então tem programa garantido por mais uns 4 anos aí. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa com o Marcos Galdino. Corre, Marcos!
E Corre Marcos? Corre Marcos. Quem quiser seguir o Galdino, vai seguir o Galdino aonde? Me procura lá no Instagram como Corre Marcos, que eu tô lá. E no YouTube? YouTube, Mania de Corrida, né? Mania de Corrida? Mania de Corrida. Muito bem. Mania de Corrida é onde está hospedado este humilde programa. Se você está assistindo e quiser ouvir na versão podcast, é só procurar no Spotify. Se você está ouvindo no Spotify, você pode assistir esse vídeo também no YouTube. E estamos lá sexta-feira sim e às vezes sexta-feira não. Algumas sexta-feiras a gente aparece de surpresa com mais uma entrevista com alguém do mundo da corrida. Hoje estamos aqui com o Galdino. Galdino, obrigado mais uma vez por me receber na sua praça de infância. Obrigado, Valeu. Obrigado pelo convite, espero que tenham gostado aí. Se não gostou, é isso aí. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa o dislike. Fazer o quê? Faz parte, né? Acontece. Acontece. Deixa um comentário aí, vendo o que você achou da entrevista com o Galdino. Se tiver um recado pro Galdino também, manda aí. E responderemos. é isso. Se você não está inscrito no Mania de Corrida, se você veio aqui porque é um fã do Galdino e descobriu que ele está no Mania de Corrida só agora, porque afinal de contas, o Galdino é um ser multiplataforma. Faltou dizer outro podcast também. Onde te acham mais? No Fórmula Falada. Isso. Com quem? Com o Edmur Rachitani e Gustavo Lopes. Por isso que eu estou fazendo propaganda. Então é isso. Deixa o joinha, se inscreva no canal se não tiver inscrito. E não se esqueça de tocar no sininho para receber as notificações toda vez que tem vídeo novo. Tá meio prejudicado que eu corri sem proteção. Eu fiquei sabendo. Então é isso, galera. Valeu, até uma sexta-feira qualquer. Bora correr. Bora correr. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Falou!